No domingo passado, nós vimos que os salvos devem viver em santidade. A ideia de santidade é separados para o serviço de Deus. Foi o quinto sermão, né? Nós falamos sobre salvação, primeiro ao quarto sermão, na primeira carta de Pedro. E iniciamos uma sequência agora falando sobre santidade, separados para o serviço de Deus. Se você aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você deve viver separado para o serviço de Deus. E vimos que os salvos devem viver em santidade. Esse é o lema de quem aceitou a Cristo de verdade. Vimos três pontos interessantes, né? Três áreas interessantes: a preparação para a santidade, vimos o perigo para o exercício da santidade e o imperativo da santidade. O nosso tema de hoje, que eu quero abordar com vocês, é que os salvos devem viver com reverência. Essa sequência aí, capítulo 1, versículos 17 até o 21. Falando de reverência, esses dias eu estava na casa de uma pessoa e estava o tio na frente da casa, e eu vi chegar a sobrinha, uma moça que era mais alta do que o tio, e ela chegou para o tio: "A benção, tio", pegou na mão dele, beijou a mão dele, e ele beijou a mão dela. E eu fiquei vendo essa reverência que existe aqui no Nordeste. Eu sou filho de nordestino e nordestina, mas eu não fui criado dessa forma. Eu fiquei olhando aquilo, eu acho muito bonito. Eu acho assim um respeito. A benção, meu tio, Deus te abençoe. Não é o tio que vai abençoar, é Deus que vai abençoar. E eu vejo essa reverência não apenas ao mais velho, ao tio, à tia, ao pai, ao avô, mas eu vejo uma reverência a Deus. Porque quando a resposta é Deus te abençoe, o avô ou aquele mais velho, ele está rogando a Deus uma bênção sobre aquela pessoa. E eu fiquei vendo aquilo, eu acho muito bonito isso. Eu gosto muito quando eu vejo esse tipo de respeito, esse tipo de reverência. E depois, na sequência, ela saiu e novamente ela veio: "A bênção, meu tio". Aí, "Deus te abençoe". Aí beijou a mão, beijou. Então eu fiquei olhando assim, fiquei pensando nesse assunto que eu abordaria hoje aqui com vocês. Os salvos devem viver com reverência. Eu vejo essa postura aqui na cultura, e aqui no Brasil, que eu vejo é mais no Nordeste, né? Norte também do Brasil, eu acho que também existe esse hábito. Mas os estados do Centro-Oeste, do Sul, não tem esse hábito. Não tem. Eu acho interessante que a minha avó ela era de Petrolina, já é falecida. Aí quando eu chegava em Petrolina, eu chegava lá, aí: "Oi, vó, tudo bem?" Ela me olhava assim, porque todos os outros netos chegavam: "A benção, minha avó". E havia aquela reverência, né? E eu chegava lá e ela pegava na minha mão e falava: "Deus te abençoe". Pronto, estava resolvido. Então, falando em termos, né, de salvação, em termos de caminhada com Deus, nós devemos andar com reverência. Isso é importantíssimo para a nossa caminhada. O apóstolo Paulo, ele passa nesse tempo agora de exposição dessa carta, ele passa da santidade dos salvos para a reverência que eles devem prestar a Deus, a segunda marca dos que receberam a salvação. Reverência, respeito, nós vamos ver bastante no texto de hoje. Deus não é tolerante nem mesmo com os pecados dos seus filhos, não. Eu não estou falando de questão de um Deus tolerante, de um Deus que tem filhos favoritos. Deus não tem filhos favoritos, tá? Filhos que ele passa a mão na cabeça e faz de conta que não vê o que esses fazem. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, olha só o que Paulo fala aos Coríntios: "Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más." Todos nós, todos, grandes e pequenos, compareceremos diante de Deus para prestarmos conta do que nós tivermos feito aqui na terra. Ninguém vai escapar. Não adianta, não tem bom, tá? Intimidade com Deus não anula responsabilidade. Podemos ter uma grande intimidade com Ele, e tendo grande intimidade, teremos grande reverência também a Ele.
O mesmo Deus que firmou conosco relação tão íntima, Ele também é juiz. O Deus julgador da história é o nosso Deus. Somos filhos da obediência, porém isso não nos dá imunidade para vivermos de qualquer jeito, largados, fazendo o que nos vem à cabeça. Não estamos largados não, aí. Eu costumo dizer, não estamos que nem batata jogada na terra, que brotou, que está rolando aí, que um dia vai ser colhida, não. Existe um relacionamento muito firme com Deus. Existe um relacionamento que requer obediência. E nós vamos ver hoje que os salvos devem viver com reverência, demonstrando a Deus obediência. Se você aceitou a Cristo, se você tem certeza que o Espírito Santo habita em você, as suas posturas, a tua caminhada de obediência, ela tem que ser vista. As pessoas têm que olhar para você e ver a obediência o tempo todo. É uma postura que deve ser demonstrada por mim e por vocês, que deve ser demonstrada por nós, a questão da obediência. Então nós vamos ver dentro do trecho de hoje, já foi falado em 1 Pedro 1, 17 a 21, nós vamos ver 3 razões para vivermos com reverência durante o nosso tempo de vida aqui na terra, que é esse tempo de vida aqui que está sendo contado, né? Que nós estamos no processo, o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas e cada dia nós mudando, né? Você consegue olhar para a semana passada, para o domingo passado que você estava aqui e dar uma avaliada como é que você estava domingo passado e trazer para hoje e pensar no hoje, como é que você está hoje? Teve mudanças? Alguma coisa aconteceu na tua vida ou está a mesma coisa? Será que nem um flanisquinho de mudança aconteceu aí? Eu fico olhando para a minha vida durante a semana toda, eu fico olhando e muitas vezes, Senhor, eu preciso da ação do Senhor. Senhor, eu estou ruim ainda. Eu falo para o pessoal, eu tiro um bocado de zero. Gente, eu tiro zero de vez em quando, mas não é zerinho, não é zerinho, pequenininho, zerinho não. É zerão, é zero grande, eu tiro. A luta é constante, o importante é você reconhecer, tirei zero, não era essa nota não está satisfatória. Eu preciso melhorar, eu preciso investir, eu preciso mudar, eu preciso, realmente mostrar que eu fui separado para o serviço de Deus, que eu fui separada para o serviço de Deus. Isso é importantíssimo. Então nós vamos ver 3 razões para vivermos com reverência aqui na terra, né? A primeira razão que nós vamos ver é o julgamento de Deus. Esse versículo aí, versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Vamos refletir nesse versículo a questão do julgamento de Deus. À luz desse versículo, eu quero ver com vocês alguns fatos importantes sobre o julgamento de Deus. Primeiramente, Deus é o juiz. O Deus que julga é o mesmo a quem nós chamamos de Pai. Não existe incompatibilidade entre a paternidade divina e a justiça divina, não. Elas estão parelhas, elas estão juntas, a paternidade e a justiça. O fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá direito de nos amoldarmos às paixões mundanas. Você sabe de quem eu sou filho? Você me conhece? Tem gente que tem umas manias, né? Se o pai tem um cargozinho, já fica assim. De repente, aí como filhos de Deus, você sabe quem é meu pai? Você sabe quem está mandando nessa terra aqui? E de repente se sentir na liberdade de fazer o que vem na cabeça, de forma alguma, tá? Deus não age com parcialidade. 2 textos interessantes, um do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Deus não age com parcialidade, nem aceita suborno. E Romanos 2:11, pois em Deus não há parcialidade. É interessante esse texto de Deuteronômio. Deus não age com parcialidade, com acepção. Ele não tem preferidos e não aceita suborno. Eu acho que quando Moisés escreveu o Deuteronômio, ele estava olhando para o Brasil, porque o paizinho para rolar um suborno, o paizinho para ter um jeito, para ter um jeitinho brasileiro. E eu fiquei pensando nesse versículo, Deus não age com parcialidade, nem aceita suborno. Esse é o nosso Deus.
Deus, pois em Deus não há parcialidade. E na revista atualizada, versículo 2 de Romanos 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. É a ideia específica de que não existem preferidos. Não existem preferidos. Infelizmente parece que tem algumas pessoas que se acham os preferidos do papai, os queridinhos do papai, as queridinhas do papai. E não existe isso de forma alguma, né? Deus não tem preferidos. Com Ele não existe o jeito brasileiro, tá? Ou é filho ou não é, ou obedece ou não obedece, ou está encaixado, ou está enquadrado, ou está dentro do processo de santificação. Não está. Precisa de ajustes, precisa de mudanças. Wyrd, aquele comentarista que eu falei, Wyrd, ele tem um comentário versículo por versículo. Tem uma frase dele que diz o seguinte: anos de obediência não compram uma hora de desobediência. Não adianta, sabe, anda anos certinho e daqui a pouco, não, eu tenho créditos e eu vou dar aquela desobedecida porque daqui a pouco eu volto e está tudo certo. De forma alguma, de forma alguma. Então, Deus, o nosso juiz. Em segundo lugar, o caráter desse juiz. Deus não faz acepção de pessoas. O julgamento de Deus é imparcial. Ele olha para todos de forma igual. Geralmente aqui na terra o que a gente vê, algumas pessoas que estão cuidando, que estão à frente e que estão para fazer julgamento. Eu não vou entrar em méritos aqui, para que o YouTube não cancele aí, mas pessoas que às vezes estão em nível assim de juízo, muitas vezes as coisas nem acontecem da forma que deveria para algumas pessoas por causa das ligações, porque não é um julgamento imparcial, existe parcialidade, infelizmente. Mas o nosso Deus julga homens e mulheres, grandes e pequenos, estudados e analfabetos. Ele julga todos com o mesmo critério de justiça. O que é para um é para outro. E isso é muito importante para nós, meus queridos e queridas. Isso nos tranquiliza. Eu não tenho um Deus que tem preferidos. O meu Deus, o nosso Deus, Ele vê todos da mesma forma, na questão de julgamento. Deus não mostra favor por ninguém, seja rico, seja pobre, judeu ou gentil, escravo ou senhor. Todos são iguais diante dele. Em terceiro lugar, o critério do julgamento. Deus julga cada um segundo as suas obras, individualmente, é cada um aí. Não adianta, eu estou aqui, né, com a minha esposa, eu estou aqui com meu marido, eu estou aqui com meu pai, com minha mãe está andando direito, meu pai está andando direito. Tem pessoas que eu conheço às vezes, aí perguntam, você frequenta uma igreja? Eu frequento, eu sou de tal igreja, meu pai é de lá, aí dá toda a ficha do pai, da mãe, e eu estou lá com ele também. Cada um vai chegar diante de Deus e vai prestar conta. Não tem esse negócio não de que meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo. Minha esposa é uma mulher de oração, gente. Você não sabe, minha esposa é uma mulher de oração. Amém para ela. Eu vou dar conta diante de Deus das minhas atitudes. Deus não inocenta o culpado. Não existe imunidade nem preferência, porque é filho não. Todos iguais diante de Deus, responsabilidade igual para todos, separados para o serviço de Deus. Isso é para todos, o critério de julgamento é exatamente igual. Em quarto lugar, as implicações do julgamento. Tendo em vista que seremos julgados, precisamos portar-nos com temor durante nossa peregrinação aqui no mundo, né? Não é levando de qualquer jeito não, tá? Temor aqui é aquela reverência, o respeito devido a Deus, não uma sensação doentia de medo, de castigo, que muitas pessoas têm medo de Deus, não reverenciam a Deus. Olha só um versículo interessante na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Teve medo, tem medo de Deus, tem medo de ser castigado por Deus. Sabe o que acontece? Não faz determinadas coisas, ou faz determinadas coisas porque tem medo de Deus, não porque ama a Deus. E a nossa caminhada para os céus, ela deve ser uma caminhada
de pessoas que, por amarem a Deus, não praticam determinadas coisas. Por amarem a Deus, caminham para os céus. Por amarem a Deus, caminham juntas. Por amarem a Deus, se submetem à palavra dele. Isso é muito interessante. Então, a ideia de medo. Quantos filhos morrem de medo do pai? O pai vem vindo, misericórdia, corre para baixo da cama. É um medo, é um desespero. Não tem uma reverência pelo pai, não tem carinho, não tem amor pelo pai. Presente aqui Eu fui criado numa igreja que jogar bola era coisa do inferno, era coisa do cão. Agora vocês imaginam, um molecão, eu e meu irmão, doido para bater uma bola. A gente ia para a rua e estava lá, jogando bola. Só que um jogava e o outro ficava olhando para o pai vir. Sabe por quê? Porque nós morríamos de medo do meu pai. E aí ficava lá olhando. Porque quando meu pai vinha, se desse tempo, a gente corria os dois para o mato e se escondia. Lotes baldios próximos. E imagine o que os colegas faziam, né? Eles se acabavam. Era a maior alegria para eles ficarem dando risada quando meu pai vinha, que eles vinham aquele desespero dos dois correndo para dentro do mato, se escondendo. Com medo, era um temor. Então o que acontecia? Pela postura do meu pai, de que eu não quero vocês jogando futebol, bola é coisa do diabo, que era o que ele tinha na cabeça. Então, por amor a ele, que ele ditava aquelas regras, nós poderíamos, sabe, tentar negociar, mas a gente nem negociava, a gente fugia de medo. E às vezes, desculpa, às vezes que nós fomos pegos lá na bola, gente, foi feio o negócio, sobrou. E aí parece que o medo aumentava. Com Deus, nós temos que saber que Ele está vendo tudo, que Ele sabe de tudo. É incrível que Deus sabe o que vai acontecer com você no mês que vem, sabe quando você vai morrer, quando eu vou morrer. Tudo que vai acontecer conosco, Ele já sabe. Então nós não temos que andar com medo desse Deus, nós temos que amar a esse Deus, temer esse Deus, reverenciar esse Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus maravilhoso. Não adianta querer esconder, não adianta ficar com medinho escondido aí dentro e não ter reverência e não ter amor, porque Ele sabe. Ele sabe por que eu estou falando aqui. Ele sabe. Foi Ele que preparou essa palavra para hoje, para nós ouvirmos, para eu também ouvir. Eu estou falando para vocês, parece que eu estou sentado aí, né? Eu estou aí assistindo e estou aí só tomando a chicotadazinha. É para mim também. Eu não tinha preparado tudo isso que eu estou falando aqui agora não. É Deus que nos direciona para isso. E eu tenho me visto falando aqui para vocês quantas vezes eu estou me vendo com medo de Deus e não com amor a Deus, não temendo a Ele. É o que deveria ocorrer. Os salvos devem ver com reverência, demonstrando a Deus obediência. Essa é a ideia que nós temos. Então nós vimos que o julgamento de Deus é uma reação para vivermos em reverência aqui na terra, tá? Em reverência, amor, paz, tranquilidade, sem medo. É um Deus fantástico, mas eu tenho que andar aqui sem medo. Olha só, eu lembrei de um texto aqui que nós vimos esses dias, Isaías. Deixa eu achar aqui. É um texto que eu achei muito interessante de falar desse Deus, que a gente não precisa ter medo dele. Isaías 40, versículo 26. Olha esse Deus que eu estou falando dele, hein? Que dá para ter um medão dele. Diante do que eu vou ler aqui, Isaías 40, 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse aqui é o Deus de quem eu estou falando. Ele conhece as estrelas pelo nome e Ele chama e nenhuma delas deixa de comparecer. Agora eu aqui, o Zezinho, ninguém, o Zerinho. Sou filho desse Deus, eu tenho esse Deus, eu amo esse Deus e por amor a Ele eu não faço determinadas coisas. Por amor a Ele eu me dedico à caminhada, por amor a Ele eu vivo separado para o serviço dEle. Quando eu vejo isso daqui, ó, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer.
Você já pensou o Deus que você serve? Ele fala assim, estrela Joaninha, vai que tem a estrela Joaninha lá, não está escrito na Bíblia, gente, lugar, pelo amor de Deus, não vá, pastor Jonas sabe o nome das estrelas, eu não sei o nome de nada, vai que tem a Joaninha. Deus fala assim, Joaninha, e aí chama outra, e elas não ficam, peraí Senhor, estou aqui com um papo aqui com a estrela Mariquinha, ela vem, ela comparece. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Eu fico assim abismado com esse Deus, eu fico muito feliz em saber que eu sirvo esse Deus, eu tenho temor diante dele, eu amo esse Deus, porque ele é um Deus fantástico, esse é o nosso Deus. Vamos ver a segunda razão, a segunda razão para vivermos em reverência aqui na terra, é a redenção de Cristo, versículos 18, 19 e 20, 3 versículos. Esse trecho aqui eu gostei demais, eu vou até ter um tempo maior nesse trecho, é um trecho fantástico que nós vamos ver hoje, e eu acho que vai te abrir a mente para muitas coisas, eu creio que os que estão nos assistindo no YouTube também. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Jesus é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o sangue de Jesus é o tema principal. Tudo gira em torno dele. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus é prefigurado no derramamento de sangue dos animais sacrificados lá nos holocaustos que ocorriam. No Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado para a minha, para a tua, para a nossa salvação. Nós não somos reconciliados com Deus por nossas obras, pelos nossos méritos ou pela religiosidade, mas por meio do sangue de Jesus. O versículo 18 fala que vocês foram redimidos, né? É interessante, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira de viver. Essa palavra aqui, redimido, no grego, é a palavra usada para redenção. Ela nos leva para os tempos da escravatura no Império Romano do primeiro século. Segundo os historiadores, todas as igrejas cristãs do primeiro século, elas tinham 3 tipos de membros na igreja. Eles tinham os escravos, eles tinham os homens livres e os homens libertados. Vocês vão entender já. Pessoas se tornavam escravas de várias formas. Muitas vezes por causa de uma guerra, elas eram pegas e eram escravizadas. Muitas vezes por falência financeira, vendiam-se a si mesmos, alguns, ou eram vendidos por seus pais, ou já nasciam escravos. Esse era o quadro. Um escravo podia conseguir liberdade após um tempo de serviço, ou principalmente mediante o pagamento de um preço de resgate. Esse preço devia ser pago por outra pessoa, tá? Então uma pessoa libertada era alguém que já tinha sido escravo, mas agora estava livre. Eles conheciam a ideia de ser redimido, de ser liberto. Então foi para essa gente que o apóstolo Pedro escreveu, e ele usa esse termo aqui. Então nós vamos falar da questão de resgate para escravos, tá? Eu vou falar com vocês em primeiro lugar o preço do resgate. Na parte A desse versículo 18, eu não vou ficar particionando ele, eu vou deixar o texto completo aí projetado. Pedro fala sobre o preço da redenção, primeiro de forma negativa, depois de forma positiva. Ele fala: não fomos resgatados por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro. Os mais importantes meios de pagamento daquela época eram esses aqui, prata ou ouro. Esses metais podiam ser úteis no comércio, mas são inúteis para o resgate espiritual. Nem todo o ouro da terra seria suficiente para nos resgatar do pecado e da morte eterna. O sangue de Jesus é o fundamento da minha salvação.
da tua salvação, da nossa salvação. Eu falei da minha, teve um monte de gente que ficou me olhando assim, é só da dele, da minha, da sua, da nossa salvação, é o sangue de Jesus, tá? Obras não levam para os céus, não adianta, não é por obras, está lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, 9, se eu não me engano, não é por obras para que ninguém se glorie, porque aquele que faz mais ia falar, eu estou fazendo, aquele que tem, estou pagando. Não é por obras para que ninguém se glorie, tá? Na igreja não leva para os céus, tá? Fora do sangue de Cristo, ninguém pode entrar nos céus. O preço para o nosso resgate foi o sangue de Cristo, não foi ouro, não foi prata, não foi nada, o sangue de Cristo. A segunda condição dos resgatados, também no versículo 18, fomos resgatados da nossa maneira vazia de viver, que nos foi transmitida por nossos antepassados. Gente, esse trecho do versículo 18 aqui, eu fiquei um tempão nele, e hoje eu estava novamente nele, pensando nesse versículo. Nós éramos não apenas escravos, mas a nossa vida era vazia. Sem Deus a nossa vida era improdutiva, sem propósito, era um estilo de vida que passava de geração para geração. O que os teus pais te passaram sobre o Evangelho? Para pensar aí. Eu creio que alguns que foram criados em lares cristãos, foi passado o Evangelho para eles, mas muitos não foi passado nada. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca teve contato com o Evangelho, que se converteu depois de adulto e que hoje conhece o Senhor e serve ao Senhor, essa pessoa ela tem uma responsabilidade enorme diante de Deus de passar o Evangelho para os seus filhos, para que amanhã ou depois o filho ou a filha não diga, eu vivo hoje essa situação, eu não conhecia o Evangelho, eu não conhecia as verdades do Evangelho, porque o meu pai, a minha mãe, eles não sabiam nada, eles não estavam nem aí, tá? Então, eu tinha essa maneira vazia de viver, que foi transmitida para mim através deles. Quando eu olho uma pessoa que é adulta, se rende aos pés de Cristo, que aceita Cristo como Salvador, que serve o Senhor, eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, que bênção, que maravilha, parece que corta ali, sabe? Eu não vou falar de maldição, essas coisas, nada disso, não quero entrar por aí. Parece que corta ali uma sequência de vida que muitas vezes veio por tanto tempo longe de Deus. A ideia aqui, uma maneira vazia de viver. Quando eu olho para esse mundo hoje, gente, quantas pessoas que vivem de uma maneira vazia de viver, como é triste, e de geração em geração, e se escondem por trás de meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eles fizeram assim, eu vou ser sempre assim. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Cristo transforma, Cristo corta essa síndrome de Gabriela, essa sequência, porque foi assim, vai ter que ser, não, de forma alguma. A minha avó era totalmente católica por parte de pai, racista ainda por cima, pior ainda, né? E eu com essa corzinha aqui, não era muito bem-vindo a minha mãe, né? Que eu puxei muito a cor da minha mãe, mas era uma pessoa extremamente católica, e de repente Deus alcançou a vida do meu pai e da minha mãe, mudou a minha vida, e aquela maneira vazia de viver longe de Deus mudou tudo, e eu sou eternamente grato a Deus por tudo isso. A pessoa sem Cristo, mesmo que tenha muitos bens, é vazia, não tem uma razão pela qual viver e morrer, não tem. Tem tudo, consegue tudo, não está nem aí com nada, não sente falta de nada. Se o Espírito Santo de Deus não tocar profundamente o coração, essa pessoa vive eternamente longe de Deus, a vida toda aqui, e vai para a eternidade longe de Deus. Então, essa é a condição dos resgatados, essa é a minha, era a tua, é a condição de algumas pessoas hoje, de muitas pessoas, totalmente longe, uma maneira vazia de viver, que foi transmitida pelos antepassados. Gente, parar para olhar isso e falar, isso é maldição hereditária, sabe? É porque eles foram assim, eu vou ser, eu não, de forma nenhuma, né? Terceiro lugar, o sacrifício do resgatador, versículo 19. Pedro não apenas lembra os seus leitores quem eles eram, como também lembra o que Cristo fez por eles. Ele não está falando só o que eles eram, né?
que tinham uma maneira vazia de viver, que era transmitida pelos antepassados, que era transmitida de geração em geração. Não, ele fala também, ele lembra também o que Cristo fez por eles. Porque quando nós falamos isso, algumas pessoas que não têm Cristo ficam desesperadas. E agora, o que eu faço? Vou falar para você o que Cristo fez por você, o sacrifício do resgatador. Jesus derramou, o texto diz bem claro, seu precioso sangue, tá? Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, para nos comprar da escravidão da lei, do pecado, do diabo, da morte, a fim de nos libertar para sempre. Resgatar significa libertar mediante o pagamento de um preço. Um escravo no Império Romano podia ser resgatado pelo pagamento de uma quantia em dinheiro, mas nós só podemos ser resgatados do pecado mediante o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, de todo pecado. Eu não vou projetar esse texto, mas João capítulo 1, versículo 29, João Batista, apontando para Jesus, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista já indicando, é esse aí, esse que vai tirar o pecado do mundo, é esse que tirou o pecado do mundo, é esse que tira o pecado do mundo, é esse que me libertou, é esse que te libertou, é esse que nos liberta. Cristo, o resgatador. Em quarto lugar, o plano eterno da redenção, parte A do versículo 20. Jesus é o eterno propósito de Deus, conhecido antes da criação do mundo. Ele já foi predestinado para a obra da redenção. Pedro deixa claro que a obra de Cristo não foi um acidente, mas o cumprimento de um plano determinado por Deus antes da fundação do mundo, um plano perfeito de Deus, plano de Deus. Vemos aqui que o plano eterno de Deus para a salvação do homem foi antes da criação do universo, foi antes que tudo que temos existisse, foi lá atrás, não foi preparado de última hora, era um plano conhecido antes da criação do mundo. Então esse é o nosso Deus, o que chama as estrelas e elas vêm. Esse foi o Deus que preparou esse plano antes da fundação do mundo, e o texto é muito claro. Em quinto lugar, a manifestação do resgatador, parte B do versículo 20. O Filho de Deus foi revelado nesses últimos tempos. Ele inaugurou esses últimos tempos em sua encarnação e consumará esse tempo na sua segunda vinda, Cristo, tá? Ele se manifestou na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos era o tempo determinado por Deus, o tempo certo. Ele se manifestou, ele veio ao mundo, ele se tornou homem, se tomou a forma de homem, né? Se tornou carne e habitou entre nós. E por último, o motivo da redenção, na parte C do versículo 20. Pedro fala no final desse texto que Cristo veio ao mundo como cordeiro substitutivo em favor de vocês. Deus nos amou e não poupou o próprio Filho, mas antes Deus entregou o próprio Filho por nós. Eu tenho aqui presente pais e tenho mães aqui presentes. É fácil você entregar um filho teu, uma filha tua, para morrer no lugar de alguém que muitas vezes vai virar as costas, que não está nem aí, que não está nem preocupado com as coisas, com o que está rolando na história. É fácil. Deus entregou, e eles já sabiam da rejeição, eles já sabiam que iam cuspir nele, eles já sabiam o que iam fazer com ele, dos escárnios que ocorreriam e da morte de cruz que ele passaria no nosso lugar, mas ele deu o filho dele. Ele amou, né? Nos amou, não poupou o próprio Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, Ele deu o Filho dele. Os salvos devem viver com reverência, demonstrando a Deus obediência. Essa deve ser a nossa vida, a nossa caminhada. E por último, nós vamos ver a terceira razão para vivermos com reverência. Vimos agora a segunda, a redenção de Cristo, e agora por último, a fé em Deus, versículo 21, para fechar a nossa reflexão de hoje. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Deus não é uma entidade, um ser indefinido, mas aquele que atua com poder na história, é aquele que domina.
aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Capítulo 1, versículo 3 fala isso, e no capítulo 1, versículo 11 também, ele lhe deu glória. Temos por isso motivos de sobra para crermos e depositarmos a nossa confiança em Deus. A fé em Deus vem por meio de Cristo. Deus o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, confirmando e aprovando a sua obra redentora. A obra vitoriosa de Cristo nos dá confiança para colocarmos nossa fé em Deus com total segurança, com total confiança. Não temos que temer, não temos que, não, eu estou aqui, mas ou você está ou você não está, ou você confia ou você não confia. E eu estou falando para vocês aqui a palavra de Deus, do próprio Deus, que nos dá fé, nos dá confiança nele. Pedro encerra esse trecho aqui dizendo que a nossa fé e esperança estão em Deus. A minha fé, a minha esperança está em Deus, não está em políticos, não está no presidente, não está no presidente de outros países, não está numa junta, não está no... Minha fé está em Deus. E todas as coisas na face da terra estão sob o controle dele, que ele chama e atendem, e vêm. E por que eu fico fraquejando? E por que eu não caminho? Os salvos devem viver com reverência, demonstrando a Deus obediência. Essa é a frase que simplifica tudo que foi visto hoje aqui nesse trecho. Nós vimos 3 razões para os salvos demonstrarem obediência a Deus. Primeiro, o julgamento de Deus. Segundo, a redenção de Cristo. E por último, a fé em Deus, que eu acabei de falar aqui. Diante de tudo isso que eu falei, o que é que nós vamos fazer? Agora é a hora da verdade. Agora é a hora de assumir os compromissos para a semana. Estamos juntos? Então vamos lá. Eu vi alguns fazer assim, que estamos juntos. Teve outros que ficaram assim, paralisados. Ninguém fez assim. Então eu vou pelos que fizeram assim e pelos que estão paralisados. Primeiro, Deus julga cada um segundo as suas obras. Não existe imunidade nem preferência porque é filho. Deus não inocenta o culpado. Então, 2 pontos: obedeça. Obedeça. Não é uma maravilha, pais, quando você fala com o filho e o filho, na hora, sim, pai, só falta, se for filho de militar, toma uma posição de sentido, fica lá durinho, sim, pai, pode falar, estou à sua disposição. É uma maravilha, né? E quando Deus fala com a gente, por que a gente não obedece? Se é o queridinho do papai, a queridinha, obediência. Segundo, sem mimimi. Olha só, sem mimimi. Deus não tem preferidos. Com ele não existe o jeitinho brasileiro, ou é filho ou não é, ou obedece ou não obedece. Então, sem mimimi, é para todos. Ah não, meu pai na hora lá ele dá um jeito. Obediência. Terceiro, obras não levam para os céus, igreja não leva para o céu. Fora do sangue de Cristo ninguém pode entrar no céu. O preço para nosso resgate foi o sangue de Cristo. 2 pontos, obedeça. Gente, a obediência 100% aqui. Quarto, lembre-se, nós éramos apenas escravos, mas a nossa vida, era vazia. Como escravos, não era éramos apenas escravos, a nossa vida era vazia, era improdutiva e sem propósito, era um estilo de vida que passava de geração para geração, era assim, e hoje não é mais. Agradeça. Não é uma bênção? Eu falei da minha avó, que minha avó era totalmente contra crente e contra preto, né? Eu brinco assim porque minha mãe ela era bem queimadinha, e eu puxei muito minha mãe, e aí eu brinco assim, ela era racista mesmo. Então eu falo disso, ela já partiu, lembro dela em algumas vezes, eu muito pequeno, mas era assim, era ali, porque ela tinha a religião dela, eu não preciso falar, né? Ela tinha
terço dela, aquelas coisas, e era aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. E aí quando via, sabe, meu pai crente, minha mãe, a gente servindo a Deus, era um horror para ela. Então era o que ela tinha passado, aquela forma vazia de vida, improdutiva. Acho que ela queria que continuasse, graças a Deus. Hoje eu sou grato a Deus porque não continuou, porque a minha vida é outra, eu fui alcançado pelo Evangelho de Cristo. Em último lugar, valorize a vida separada para o serviço de Deus nas 24 horas do dia, não só quando nós estamos aqui na igreja, é nas 24 horas. Você não é crente só de domingo, da hora de pôr a Bíblia embaixo do braço, de vestir roupa de crente para vir para a igreja. Você é crente nas 24 horas. Então é quando o negócio está pegando, você é crente. Quando o sol amanheceu quente, 30 graus, quando o dia chega a 40, 41, que começa a torrar e cair os cabelos, está lá você, crente, servo do Senhor. Quando tudo está dizendo não, você está lá, o Senhor está no controle. Eu estou aqui, o negócio está pegando, mas é Ele que chama as estrelas pelo nome, e elas vêm, e eu estou aqui, e é esse Deus que eu sirvo, e eu sou grato a Ele. Essa gratidão, ela deve brotar dos nossos corações, meus queridos, todos os dias, todos os momentos. Deus está no controle das nossas vidas. Ele é o nosso Deus soberano. Os salvos devem viver com reverência, demonstrando a Deus obediência. Esses foram os pontos que nós vimos hoje, né? E finalizo aqui com os salvos devem viver com reverência, demonstrando a Deus obediência. Reverência na presença de Deus. E muitas vezes não é se dobrar, não é dobrar o corpo diante de Deus, mas é dobrar o coração diante de Deus, é dobrar a vontade diante de Deus, é dobrar os olhos diante de Deus, é dobrar as atitudes, os comportamentos diante de Deus. Essa é a ideia, Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos confronta profundamente. Obrigado, Deus, por ser tratado pela Tua palavra. É a Tua palavra. Tu é o nosso Deus, soberano, poderoso, que tem tudo no controle das Tuas mãos. E é a Tua palavra que eu estou pregando. É a Tua palavra que está tratando da minha vida. É a Tua palavra que está tratando a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo. A Tua palavra está tratando da vida daqueles que não têm o Senhor, que também estão ouvindo. O Senhor tem propósitos, e eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus. Te agradeço por tudo, te agradeço, ó Deus, por esses momentos tão preciosos de reflexão na Tua palavra, esses momentos de crescimento, esses momentos que alegram a nossa alma, ó Deus. Alegra porque o Senhor está presente. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, muito obrigado. Que a reverência, que a obediência, ó Deus, que a disposição de Te servir, que a disposição de estar aqui juntos com os meus queridos, investindo um na vida do outro, que ela não deixe de existir, e que cada dia ela seja mais forte, abençoada pelo Senhor, e as aplicações que foram colocadas aqui, ó Deus, que realmente elas permeiem as nossas vidas nesses dias, que a obediência esteja no top das nossas vidas, a obediência ao Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus que eu oro, amém. Que Deus abençoe a todos, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém?